Agora a gente fala de política, gente, porque após pedir a anulação de parte dos votos no segundo turno das eleições, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o relatório não expressa a opinião do partido e que a ação deve ser analisada pelo TSE de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral. Vamos ver. Esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE, de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito: fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil. Vamos falar com a Basília Rodrigues, a nossa analista de política. O Basi, houve alguma pressão ali, segundo a tua apuração, para que Valdemar da Costa Neto então seguisse essa onda de Jair Bolsonaro de contestar o resultado das urnas? Em partes, por conta da quantidade também de bolsonaristas hoje que integram este partido e que, como bem disse há pouco Alexandre Borges, né, o nosso comentarista, pode trazer muita dor de cabeça neste momento para Valdemar? Essa impressão de que Valdemar Costa Neto está pressionado vem de ministros do Supremo Tribunal Federal, com quem a gente vem conversando desde que foi levantada essa hipótese do PL questionar o resultado das urnas. O que aconteceu na prática? O PL está apontando para uma consistência, mas não está neste pedido solicitando à Justiça que revise o resultado, né? Ou seja, um tipo de inversão de colocados, em que Bolsonaro seria o primeiro lugar e Lula o segundo. O texto afirma que Bolsonaro teria alcançado 51% da adesão dos votos. Com esse quantitativo, ele poderia ter vencido. Ao mesmo tempo, esse texto do relatório que fala de falhas, inconsistências, não pede para a Justiça Eleitoral mudar o resultado das eleições. Na avaliação dos ministros do STF, Costa Neto está sob pressão. Eles dizem que isso é possível perceber porque o parlamentar fala de algo que nem mesmo ele acredita, né? Vocês ouviram agora nessa declaração em que ele chama a atenção para a importância de se investigar o caso, mas ao mesmo tempo diz que este relatório não expressa uma opinião do PL. O que a gente tem hoje? O PL virou o maior partido da Câmara dos Deputados e o maior também no Senado Federal. Isso é crucial para qualquer legenda que quer fazer valer o seu voto, a sua vontade nas decisões, nas votações, né, aí de projetos no Congresso e mais do que isso, para somar mais poder e assumir lideranças, o comando das casas. Nas próximas eleições, tanto para a presidência da Câmara quanto para a presidência do Senado, tem disputa aí do grupo pós-Bolsonaro, do grupo que ficou aí taxado como o partido de Bolsonaro e esse grupo que está chegando aí como governo eleito, que está somando apoiadores que se diziam bolsonaristas ou parlamentares de centro para poder manter essa governabilidade no Congresso. Há uma avaliação de que o PL está sob pressão para pagar um tipo de dívida de gratidão. Não são bem esses termos assim tão honrosos, né? Não é de gratidão que a gente está falando, mas de pressão mesmo por um partido que tem a cara de Bolsonaro e só ficou grande desse jeito, inclusive com acesso a uma cifra, como a gente ouviu há pouco o Borges falando, bilionária de recursos no fundo eleitoral e fundo partidário, graças a essa associação com Jair Bolsonaro. Deixá-lo agora na chuva, antes mesmo do governo de Bolsonaro acabar, não foi considerado adequado aí pela cúpula do PL. Dentro dessa pressão, tem muita coisa que a gente não sabe, porque depois do 31 de dezembro de 2022, continuará Bolsonaro agindo, tendo toda essa pressão e força dentro do partido, quando ele não for mais o presidente da República? A gente vai ficar esperando aí a história acontecer. Vamos chamar o Alexandre Borges, Basília. Borges, como é que funciona isso? Então, olha, parte do resultado está errada, mas só a parte que eu quero.
Exatamente, foi o que eu estava falando antes, né? É como se o estudante pegasse o gabarito do Enem e falasse, olha, tem que eliminar uma parte aqui do gabarito, mas só as questões que eu errei, tá? As questões que eu acertei, por favor, você mantém. É uma piada, né? Quer dizer, tecnicamente, esse relatório não para em pé, ele não tem os pequenos problemas que ele aponta, e são muito, muito pequenos, que não foram apontados por mais ninguém, nem pelas Forças Armadas, ninguém reclamou desse negócio do log, do número, enfim, que é uma besteira e que não compromete em nada o resultado da eleição, tem o menor impacto, mas serve para a narrativa golpista. Agora, há pouco tempo, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, fez uma postagem nas suas redes sociais conclamando as pessoas de novo a desconfiar das urnas, inclusive mostrando uma foto e falando de Steve Bannon, que tem sido esse grande guru desse movimento nacional populista, para usar um nome bonitinho, tem nomes não tão bonitinhos porque eles representam, mas enfim, eles têm essa coordenação mundial, essa ideia de todo dia atacar a democracia, atacar a imprensa, atacar tudo e todos, só eles estão certos, só eles são os portadores da verdade. E todo mundo que não concorda com eles está vendido a sistema, aquela narrativa que a gente está muito cansado e que a gente conhece de cor e salteado e que agora, com essa postagem de Eduardo Bolsonaro, eles nem disfarçam que é algo coordenado e que vem de fora, que vem ideologicamente do Steve Bannon, que é um fraudador, que já foi preso, uma pessoa que tem uma ficha corrida muito complicada, mas que se presta a esse tipo de papel. Aqui no Brasil é muito complicado a gente ter reflexos disso. A justiça, a gente espera, ela tem que ser extremamente rigorosa com quem está tentando subverter a ordem do país, o Estado democrático. Se alguém levanta uma suspeição tão grave como essa, é melhor que prove, porque se não provar, todo o rigor da lei para quem fez isso. Tem lei, tem artigo do Código Penal específico para ataque ao Estado de Direito. Vocês vão lembrar aquela antiga Lei de Segurança Nacional, ela caiu em 2021 e foi substituída por outras leis, mas ainda existe, claro, e tem que existir um conjunto de regras e leis no Código Penal contra ataques ao Estado de Direito, e é muito provavelmente o que está acontecendo. Então, que a justiça não seja condescendente, porque a democracia precisa não apenas de proteção, ela precisa de defesa. Boa, obrigado, viu, Borges? Obrigado, Basília. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre esse e outros assuntos também aqui nessa semana no Live CNN.